Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 4. Retornamos. Falei pra vocês que era rapidinho, eram só 3 minutos, só o tempo de ir e retornar, beber uma água, voltar e pronto. Rapidinho, como vocês já conhecem, tá bom? Então, gente, vimos aí nossa primeira parte do encontro, vimos sobre textos em formato de tabela, vimos aí um pouquinho sobre os rótulos. Vamos então para o nosso texto de número 2, hein? Já falamos sobre polissemia, já falamos sobre alguns aspectos composicionais desse gênero textual. Vamos continuar então, vamos de texto 2 agora, olha só. Dá uma olhadinha mais de perto, texto 2, chegando, hein? Texto de número 2. Galerinha, dá uma olhada no texto 2, pensa aí um pouquinho. Utilize todas as ferramentas que você tiver na mão. Esse texto, ele apresenta alguma característica que vocês consigam perceber logo de cara? Perceba todos os detalhes mesmo. Perceba, por exemplo, o jogo de luz. Perceba as cores. Perceba o design do seu texto. Perceba que o texto está em inglês, é claro. De onde que esse texto foi retirado. Perceba tudo. Pegue todos os detalhes do texto. Perceba a altura em que o texto se encontra. Importante, importante. Para a leitura desse texto, eu quero que vocês usem 1 minuto. Acho que 1 minuto é suficiente. Tem muito pouca coisa e dá para a gente ler em 1 minuto. 1 minuto para vocês lerem esse texto. Belezinha? 1 minuto na tela para vocês. Muito boa leitura. E aí, gente, olha só, esse texto aqui é bem legal, tá, gente? Porque ele é uma sobreposição de textos. Como assim, professor? Perceba que no canto superior direito, lá em cima, você encontra, olha só, um passarinho. Todo mundo visualizou? Galera, aqui é um tweet, pessoal. Olha só, aqui é um tweet. Então, esse texto ele foi retirado, sim, das redes sociais. É um tweet. Ah, professor, que legal. Ao mesmo tempo, você consegue perceber toda a estrutura ao redor desse tweet. Quer dizer, professor, que então, esse texto ele foi retirado do tweet, ou seja, das redes sociais, das mídias sociais, mas ele foi colocado, observa só, ele foi colocado em um outdoor. Olha aí, ó. Que em português a gente traduziu como um outdoor, mas em inglês a gente chama de billboard, tá bom, gente? Billboard é o outdoor. Professor, legal. Então a pessoa pegou e colocou... Eu posso colocar qualquer coisa no outdoor, né, gente? Eu posso colocar uma foto, eu posso colocar uma mensagem, eu posso colocar um texto de redes sociais. Eu posso fazer isso, tá? Não há problema nenhum. Tá aí, olha só. É um billboard, é um texto retirado do Twitter, mas em um suporte diferente. Observa só, qual é o suporte do texto? Um texto costumeiro que a gente vê o dia a dia, ele pode se encontrar numa folha de papel, num livro, num caderno, numa revista. Ele é o suporte, tá bom? É o suporte. Aqui, qual é o suporte do texto? Tem 2 suportes. Você consegue perceber isso? São 2 suportes. O primeiro deles é o tweet, é o Twitter. E o segundo deles é o outdoor, é o billboard. Então, são dois os suportes do texto.
Vamos então para o texto escrito. Antes de ir para o texto escrito, né? Vamos dar uma olhada também no visual. Olha só, perceba que no visual você consegue observar as cores. Professor, as cores também comunicam? Claro, cores também comunicam, cores também falam. Professor, no caso aqui, eu consigo perceber que houve aí uma inversão, verdade, gente? Foi invertido, olha só. Normalmente, a folha, ela é branca, o fundo, ele é branco. E as letras, o que a gente escreve, é que costuma ser em preto. Nesse caso aqui, você consegue perceber justamente o contrário, olha só. Você consegue perceber que o fundo é que é preto. E as letras que estão aí estampando o nosso texto, elas estão em branco. Professor, será que isso significa alguma coisa? Com certeza, gente. Lembre que nada do que está sendo colocado aí está sendo feito à toa, gente. Nada do que é feito aí é à toa. Tem um significado nisso. Tem um significado. Vamos observar, então, cada um dos pontos do texto? Dá uma olhadinha, ó. Aqui no canto esquerdo, logo acima, nós temos Bia Kang. Essa pessoa aqui foi quem publicou o texto original, né? Bia Kang, seja um rei, olha só. Quando foi publicado? Dia 6 de junho de 2020. Observa aí que você tem a quantidade de comentários, a quantidade de repostagens, a quantidade de curtidas e se você quiser fazer um download, um upload, tá aí, ó. E o texto verbal, professor, a gente tem aqui, ó, que racismo, racism, não é, olha aí, ó, is not, não é uma diferença de opinião, galerinha. Olha só, o racismo não é uma diferença de opinião. Coisa interessante da gente discutir, né, galera? Muita gente, infelizmente, tem algumas ideias como, eu estou me utilizando da minha liberdade de expressão, eu sou livre para falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Pois é, mas liberdade de expressão não é você manchar a identidade de outras pessoas, não é você ofender outras pessoas. Ofender pessoas não está na pauta da liberdade de expressão. Então, se você quer usar a sua liberdade de expressão, gente, use ela para coisas boas, use sua expressão para arte, para falar coisas boas para as pessoas, mandar mensagens interessantes. Você quer usar a sua liberdade para se utilizar de racismo? Poxa vida, você pode fazer coisas diferentes, né, galera? Dá para você fazer coisas diferentes com a sua liberdade. Dá para você exercer a sua liberdade de maneira diferente. Concordam comigo? Então aí, olha só, o texto diz que que o racismo não é, olha só, não é apenas uma opinião diferente. Então se você está dando uma só minha opinião, se a minha opinião é diferente da sua, paciência. Não, não é assim não. Se é racismo, vai além disso daí, vai além dessa noção apenas de opinião. Você está ultrapassando esse limite da opinião. Racismo é crime, né, galerinha? Racismo é crime. E como tal, você deve perceber que exacerba, vai além dessa noção apenas de, é minha opinião e pronto. Não, não é só opinião, não. Se fosse só opinião, não seria tão assim problemático você pensar dessa maneira, né? E é isso. Esse é o nosso texto, galerinha. Falando aí, olha só, sobre o racismo. Professor, então por isso que a gente conseguiu perceber esse contraste de cores perfeitamente, galera. Esse contraste de cores, você consegue visualizar que não é à toa, galera. Não é à toa. Esse destaque das cores do fundo preto em relação às cores em branco, as letras em branco, está mostrando aí que mais tem importância, mais destaque a cor escura, a cor preta, já que é ela quem está aí tomando maior parte do nosso fundo, do nosso background, do nosso texto. Belezinha, galera? Então esse é o nosso texto de número 2. Feita a análise, vamos para as questões. Let's practice. Questões discursivas, então. Dá uma olhadinha. Onde é que você encontra esse texto, galera? Gente, é um texto que é um billboard. Textos no formato outdoor, cartaz, eles podem ser encontrados
em todo lugar. É o típico texto, gente, que você encontra em todo canto. No caso aqui é um outdoor, você pode encontrar o texto nas ruas, todo canto que você quiser, se você adapta esse texto de um outdoor para um cartaz, por exemplo, você pode encontrar ele em todo canto. O outdoor, ele vai ser utilizado em todo lugar mesmo, gente. Você vai poder encontrar ele no metrô, no ônibus, no meio da rua, de toda forma, você encontra no mural de uma escola ou no mural onde você trabalha. Você vai encontrar, sim, essas informações, porque esse é um tipo de texto justamente para isso, para te trazer essas informações. Beleza, gente? Maravilha! Esse texto ele é do meio digital ou impresso, gente? Pessoal, esse é um tipo de texto que, se você observa bem, ele é impresso. Ele está lá, olha só, pendurado nas ruas, de maneira que todo mundo consiga ver. Ele é um texto impresso. Mas, por outro lado, ele também é um texto digital. Lembra que são dois suportes. Olha só, então, para o suporte impresso, você consegue perceber o suporte impresso nos textos que tem esse suporte do outdoor. Contudo, se você pensa no suporte Twitter, aí não, aí é suporte digital, porque aí faz parte das redes sociais, tá bom, gente? Então, você tem que perceber essa discrepância, essa diferença. São dois suportes, automaticamente você vai ter duas possibilidades, uma para cada suporte. Uma no meio digital, outra no meio impresso. Beleza, gente? E quanto à confiabilidade desse texto, galera? Olha que pergunta capciosa, hein? Esse texto, ele pertence a uma fonte confiável? Vamos pensar um pouquinho. Será que esse texto ele é confiável? Você pode confiar nesse texto? Gente, cuidado. Nem tudo que você encontra nas redes sociais é de confiança. Você precisa checar duas vezes. Você precisa ir atrás da informação. Se aquela informação é informação verídica, se aquela informação é informação de credibilidade. Então, nem tudo que você encontra nas redes sociais é verdade 100%. Então, procure se informar antes, tá bom, gente? Procure sempre estar informado de tudo. Pessoal, se eu ver essa notícia ou encontrar esse texto, o que é que eu posso fazer? Procure sempre, procure fontes diversas, procure sempre outras possibilidades para que o seu texto não seja apenas interpretado como realidade e pronto. Não, gente, não há essa coisa de verdade absoluta, não. Procure outras fontes, outros textos, compare, é sempre muito importante. E qual é a relação do componente verbal com o componente visual? Isso a gente também já decifrou, né, galera? Já percebeu que esse texto, como ele é verbal, a parte escrita dele está em preto e branco, e não em branco e preto, você consegue perceber uma ênfase, olha só. Você consegue perceber uma ênfase na cor, né, gente? A própria cor já traz para você essa ênfase. Isso é muito importante você perceber. E aí, o que tem escrito faz consonância, está juntinho daquilo que está visualmente marcado. Então, são duas coisas que se complementam, são dois textos, ou melhor, dois componentes do mesmo texto que se completam, que se complementam, são informações adicionadas. Às vezes, gente, é importante perceber que há uma oposição entre a imagem, o texto visual e o texto verbal. Nesse caso, isso não acontece. O que acontece é uma adição, uma sobreposição uma da outra. Elas se complementam, e isso é muito legal da gente observar. Por quê? Porque faz sentido, a gente percebe como as cores também comunicam, como as cores também fazem parte
Não é isso, galera? Como as cores também fazem parte do nosso texto, também tem significado, também significam sempre de alguma maneira, tá, gente? Importante a gente perceber isso sempre. Beleza? Vamos para mais um grupo de questões, olha só. Questões ainda discursivas. Que gênero é esse, galera? Olha que legal, hein? A que gênero esse texto pertence? Professor, que questão difícil, hein? Que questão difícil, hein? Não sei qual é o gênero específico. São dois, galerinha. E aí é que tá. Ambas as respostas estão corretas. Tanto faz você colocar aqui que esse texto pertence ao gênero outdoor, quanto você dizer que ele pertence às mídias sociais. Tanto faz, tá bom, gente? Tanto faz. Olha só, deixa eu ajeitar aqui para vocês não se confundirem depois. Tanto faz, ambas estão corretas. Por quê? Porque houve uma readaptação de suporte. Primeiramente, estava nas mídias sociais e em seguida veio para o outdoor. Então, você consegue perceber esses dois gêneros em um só. E não tem problema nenhum, porque você vai identificar as características dos dois. Tá bom, gente? As características dos dois. E isso é bem bacana também da gente perceber. Segunda questãozinha discursiva, sobre o que trata o texto. Gente, aquela velha questão de qual é o assunto principal do texto. Galera, qual é a informação-chave? Qual é o tema do seu texto? E esse aqui, galerinha, é bem evidente, né? O que trata o texto trata sobre o racismo, né, galera? O texto fala de racismo, gente. Racism. O texto fala sobre o preconceito racial, preconceito para com a cor de pele. E a informação mais importante? Qual a informação mais importante desse texto? Gente, a informação mais importante do texto é esse destaque, galera. É esse destaque que é feito à cor de pele e sobre essa reflexão, sobre a diferença, olha só, daquilo que está sendo dito como opinião e aquilo que, olha, ultrapassa a ideia de opinião. Isso aqui não é mais só opinião sua, não. Isso aqui é racismo, isso aqui é preconceito, isso aqui, olha só, é um problema social que está sendo retratado. Então, perceber essa diferença é importantíssimo. Essa é a informação principal do nosso texto. Essa é a informação mais importante. E que tal o objetivo central? Qual é o objetivo central desse texto, gente? Esse texto ele tem como objetivos, olha só, esse texto ele está trazendo para você a exposição, ele está expondo ideias, expor uma ideia. Além disso, esse texto ele é um texto informativo, porque ele te informa, e ele é informativo, ele quer te informar, fazendo você refletir, olha só. Refletir sobre o seu texto, sobre o seu tema, né, galerinha? Fazer essa reflexão é muito importante. E sim, é muito legal a gente ler textos os quais a gente possa refletir a respeito. A gente possa pensar a respeito deles. Tá bem? Então é legal aí a gente ver também isso, fazer essa reflexão, refletir sobre textos. Beleza, gente? Então esses são alguns objetivos. Essa reflexão, gente, ela também vai pela conscientização, né? Conscientizar as pessoas da importância de discutir sobre preconceito racial, discutir sobre o racismo. E isso, gente, é importante porque a gente só combate assim. Nem adianta a gente pensar que não, aí eu não vamos mais falar sobre o assunto que tá tudo resolvido. Não é assim que se combate problema social, galera. A gente combate problema social é discutindo a respeito, é falando sobre ele, é realmente remoendo o assunto, debatendo como a gente pode solucionar, como a gente pode chegar a um denominador comum para que nenhuma pessoa sofra com esse mal tão grande que ainda assola o nosso país e o mundo inteiro, na verdade, né, gente? Vamos que vamos, tem mais questão. Olha só, sobre esse texto ainda. Questão agora de número 4. Galerinha, essa questão aqui é bem legal, viu? Questão 4 diz o seguinte: o texto que foi usado aí de referência, este
foi retirado de uma postagem nas redes sociais. Olha que legal. Contudo, foi aplicado a ele um suporte diferente do meio digital, o outdoor. Então, você percebe que houve uma sobreposição de dois formatos diferentes de texto. Dessa forma, uma característica que não é comum aos dois suportes é, olha só que legal, hein? Você vai marcar aquilo que não é comum aos dois. Então, se for característica de um, mas não for do outro, marca. Ou uma característica que não for nem de um nem de outro. Exatamente, é isso aí. Você vai marcar o que não é comum aos dois suportes. Tudo bem? Para essa questão, vocês têm 2 minutos para responder. 2 minutos na tela para vocês. E aí, gente, o que é que vocês marcaram? Olha só. A letra A diz que é possível se reproduzir a mensagem. Vamos dar uma olhada se é possível? Gente, eu vou colocar aqui, ó, o outdoor e nós temos também a postagem no Twitter, tá bom? Vamos ver juntos, ó. A letra A diz que é possível reproduzir a mensagem. Verdade, gente. No outdoor você reproduz. Você pode ter um outdoor, sei lá, aqui em Teresina e o mesmo outdoor em São Luís, no Maranhão. Você pode ter o mesmo outdoor em Fortaleza, no Ceará. Você pode reproduzir sim a mensagem, não tem problema nenhum. E numa postagem de redes sociais, gente, é possível reproduzir a mensagem? Também é possível, né, galera? Na postagem de redes sociais, você usa aquela ferramenta de compartilhar, né, gente? Então é possível também você fazer isso. Dá uma olhadinha. Letra A não é nossa resposta. Estou procurando o que não é possível. Letra B de bola. A difusão da mensagem é amplificada. Vamos ver? No nosso outdoor, vocês acham que essa mensagem chega a mais pessoas? Com certeza, né, gente? Esse é um outro objetivo, né? É um objetivo do outdoor, é amplificar a mensagem, fazer com que mais e mais e mais e mais e mais pessoas consigam ter acesso àquele texto, consigam ler, refletir, informar-se sobre o texto. Então, o outdoor tem essa característica, sim, de amplificar a mensagem. E o tweet, gente, a postagem nas redes sociais também, né? Porque são várias pessoas que vão ler, pessoal na sua comunidade, pessoal fora da comunidade também. São muitas as pessoas que vão ler
aquele texto. Então, certamente, a mensagem, ela também é amplificada quando utilizada uma postagem nas redes sociais. E a letra C, gente? Letra B não marco. Letra C fala sobre é possível identificar o público e a sua aceitação. Gente, um outdoor, é possível você identificar o público? No outdoor, é possível você saber quem foi que leu e quem não leu? Não, gente, no outdoor não dá para você fazer isso, não. No outdoor, o público-alvo do outdoor é o público geral, gente. O público do outdoor é todo mundo. É quem estiver passando na rua, é quem estiver lá. São os pedestres, são o pessoal que está andando de carro, de ônibus, de moto. Todo mundo. Quem estiver lá passando já é público, sim. Então não dá para fazer essa identificação, não. Para quem é? Não dá. Para quem o texto foi escrito, não dá, gente. Então já temos aí nossa resposta, né? Não é característica do outdoor. E da postagem, gente, dá para você identificar quem é o público da postagem? Dá para perceber qual é a aceitação desse público? Dá, né, gente? Nas postagens você consegue perceber se as pessoas estão curtindo, se as pessoas estão retweetando, se as pessoas estão compartilhando aquela notícia, se as pessoas estão comentando sobre aquela sua postagem. Então, olha só, a aceitação e o público, dá para você ver quem visualizou o seu texto, quem curtiu o seu texto, quem comentou o seu texto. Então, a aceitação e o público são possíveis de serem observados na postagem. Quanto à aceitação, gente, dá para a gente perceber a aceitação no outdoor? Não. No outdoor, as pessoas passam e veem um outdoor, mas somente. Não dá para você dizer assim, olha, tantas pessoas gostaram desse texto aqui do outdoor. Ou quantas pessoas não gostaram. Não dá, gente. Não dá para perceber isso no outdoor, não. Letra C realmente é a nossa resposta. Mas antes de marcar a letra C, vamos eliminar a letra D, né? A letra D fala de uma exposição de pensamentos para a comunidade. Gente, no outdoor você está expondo os seus pensamentos? Claro, né, gente? É um texto expositivo. É um texto expositivo, então está sendo feita, sim, uma exposição. E quanto a uma postagem, dá para expor os pensamentos? Com certeza também, né, gente? Apesar de a comunidade que está sendo falada aqui ser uma comunidade virtual, né, galera? Uma comunidade digital, seus amigos, né? Os amigos digitais da pessoa. Então você consegue perceber que há, sim, uma exposição dos pensamentos da pessoa que colocou o texto para uma comunidade. Nossa resposta, então, realmente é a letra C de Canal Educação. É possível identificar o público e a sua aceitação. Maravilha! Deixei aqui uma reflexãozinha pra gente. Questões reflexivas. Você concorda com a frase? Lembra lá da frase que eu coloquei antes, né, do texto? Que racismo não é apenas questão de opinião diferente. Não é só uma opinião que está sendo diferenciada aí, não. Racismo, na verdade, vai muito além, vai muito mais profundo do que isso. E aí a última perguntinha, você acredita que existem pessoas que se utilizam de sua liberdade de expressão para liberar, para destilar racismo? Com certeza, né, gente? Infelizmente ainda tem muita gente que faz isso. Ah, mas é só minha opinião, é só o que eu acredito, é só... No final das contas, é racismo. A pessoa está querendo falar de liberdade. Então, eu sou livre para fazer o que eu quero, vírgula, né? Sou livre para fazer o que eu quero até certo ponto. Até o momento em que eu desrespeito alguém por conta disso, deixa de ser liberdade minha. Já chega a ser uma ofensa ao outro, né, galera? Então, perceber essa noção do que é liberdade de expressão e do que é racismo é fundamental para compreender aquilo que o texto nos trouxe. Racismo não é apenas uma questão de opinião. E eu coloquei aqui para estampar o fundo, Black Lives Matter. Vidas negras importam. Vocês lembram, né, gente? Lá do episódio ainda, ano passado, com o George Floyd, que foi assassinado brutalmente por um policial por conta de sua cor de pele, né, gente? Ultrapassou todos os limites lá pisando, ou melhor, colocando o joelho com o peso todo no pescoço do rapaz enquanto ele falava I can't breathe, não consigo respirar. Tá bom, gente?
Então, essas aí são algumas questões reflexivas para a gente pensar um pouquinho, repensar um pouquinho sobre preconceito racial sobre nossa sociedade. Tá bom? Vamos então para mais um texto? Temos tempos ainda, hein? Temos tempo suficiente para mais uma questão. Olha só, vamos para mais um texto. Dá uma olhadinha mais de perto. Agora o nosso texto de número 3. Olha só. Perceba nosso texto direitinho. Observe a imagem, observe as cores. Observe a disposição da imagem. O visual aí é muito importante. O design do nosso texto. Observe o layout do nosso texto. 2 minutos são suficientes para você ler tudo. Leia também a letra pequena. O que você conseguir ler aqui também, leia a letra pequena. Também é legal. Vamos lá então? 2 minutos para a leitura desse texto. Lights, Camera, Power. Boa leitura para vocês. E aí, gente, como é que foi a leitura de vocês? Dá uma olhadinha mais de perto, ó. Esse texto, pessoal, é um texto bem bacana, porque dá para você observar muita coisa, tudo juntinho do texto. Olha só. Primeiramente, você consegue perceber que tem uma mulher estampando a capa do nosso texto, né? Logo de cara, você consegue ver a mulher. Pergunta para você, você consegue perceber que se a mulher tá de frente ou se a mulher tá de perfil, tá de lado para você? Isso é informação importante, né, galera? Porque se ela estiver de frente, ela tá olhando para você. Ela estando olhando direto para você, isso significa muita coisa. Ela pode estar te cobrando alguma coisa, ela pode estar te observando de alguma maneira. Nesse caso, isso não acontece. Ela tá de lado, olha só. Ela tá de perfil. Então, gente, aí olha só. Ela tá olhando para outra coisa. Ela não é sujeitativa, ela é mais passiva no nosso texto. Ela tá ali, mas ela não tem tanta presença, ela não tá comunicando-se com você, ela não tá fazendo uma expressão de zangada ou uma expressão de feliz, sorrindo para você. Não. Ela tá mais impassível, ela tá mais quieta, zerada de emoções. Tá bom? Ao mesmo tempo, você consegue perceber logo atrás da cabeça dela a palavra Time. Time é uma das principais revistas do mundo. Então a revista Time trouxe aí ela estampando a revista. E quem é essa pessoa? Vamos dar uma olhadinha? Vamos olhar melhor. Olha só, o nosso texto também traz uma expressão muito usada em um certo contexto. Perceba, nós temos aqui, ó, lights, camera, power. Professor, a expressão usada costuma ser luz, câmera, ação. Lights, camera,
action. Nesse caso, não. Nesse caso foi usado power. Poder. Eita, professor, e por que tá usando aí poder, luz, câmera, poder? Como assim? Pois é, gente. Não tá falando aí, olha só, sobre uma mulher. Mulheres no poder. Mas referente a qual segmento mais específico, gente? Dá pra perceber ou não? Pessoal, mais especificamente, está sendo falado aí, olha só, sobre o cinema, gente. O cinema. Lights, camera, power. É uma expressão muito usada na TV, muito usada no cinema. Então, olha só, luz, câmera, ação. Lights, camera, power. Não é ação, aí eu tenho poder. E aí tem, olha só, logo mais abaixo. How women are redirecting Hollywood. Como as mulheres estão redirecionando, redirigindo Hollywood. E logo mais abaixo, and America. E a América também. Galerinha, essa mulher que está estampando aí, ela ganhou o Oscar de melhor direção no ano de 2021. Então, professor, quer dizer que essa mulher, que é a Greta, tá aqui embaixo o nome dela, bem pequenininho, mas tá aqui, ó, a diretora Greta Gerwig, tá bom? Greta Gerwig. Ela ganhou, olha só, o Oscar por dirigir o melhor filme. Então, olha só, você consegue perceber, tá aqui a informação. Você consegue perceber, olha só, que as mulheres estão redirecionando Hollywood. Ao mesmo tempo, você consegue ver também que a América, a pessoa ela tá falando aí de América, ela não tá falando de América Latina não, né? Quando ela se refere à América, ela está se referindo aos Estados Unidos. E a gente tem que parar e debater também um pouco sobre isso, né, gente? Existem 3 Américas. Existe a América do Sul, a América do Norte, a América Central. Por que as pessoas falam de América e só se referem aos Estados Unidos? Não, né, gente? Não é isso, não. A América é grande, é muito maior do que só os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país na América, né, gente? São apenas um país na América. Então, não dá pra gente resumir a isso. Mas, enfim, ainda se utiliza muito isso. Mas dá pra gente debater, é claro. Pensar um pouquinho, refletir um pouco a respeito. Professor, o que ele tá falando aí de América? O que a América tem a ver? Que poder é esse dado às mulheres? Gente, se você lembrar, hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem a Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris é ninguém mais, ninguém menos do que a vice-presidente dos Estados Unidos. E é uma mulher. É a primeira mulher eleita vice-presidente dos Estados Unidos. Então você percebe que as mulheres realmente estão redirigindo, redirecionando os Estados Unidos também. Isso é muito bom, né, gente, para nossa política. A política ela precisa ter mulheres envolvidas, tanto que existem leis quanto a isso, né, gente? 1/3 dos partidos políticos, assentos políticos precisam ser utilizados por mulheres. E aí temos, olha só, então, esse poder dado ao feminino. Vamos de questões. Onde você encontraria esse texto? Gente, esse texto é uma capa de uma revista, né? Esse texto é uma magazine cover, galerinha. É a capa de uma revista. Então você encontraria esse texto nas capas de revista. Você encontra esse texto numa biblioteca, numa livraria, numa banquinha de revistas e por aí vai. Esse texto, ele é digital ou ele é impresso? Qualquer um dos dois, né, galera? Como é capa de revista, ele costuma ser impresso. Mas esse exemplo aí eu trouxe de um texto digital. A gente percebe que a revista Time já avançou ao ponto de também ter edições online, tá bom? Edições digitais. E esse texto? Será que esse texto ele é confiável, gente? Claro, né, galera? É de uma das maiores revistas do planeta. Então tá trazendo aí informações bem importantes para a gente ler. E é claro, refletir também, já que trouxe aí algumas informações bem legais sobre cinema, sobre personalidades, sobre política, feminismo e por aí vai. Qual o gênero desse texto? Falamos agora há pouco. É uma magazine cover, então eu posso dizer que essa é uma capa de revista, né, galerinha? Capa de revista. É uma magazine cover. E do que trata o texto? Gente, o texto tem como informações principais, olha só, o feminismo. É a informação mais importante. Qual é a informação mais importante? Falar sobre feminismo. Feminismo, olha só, a importância
das mulheres na nossa sociedade. Feminismo. Importante demais a gente perceber isso, cada vez mais ocupando o espaço que era apenas preenchido por homens. Devemos ter oportunidades iguais, somos iguais, precisamos, é claro, de oportunidades iguais. Somos iguais na diferença, né, gente? Perceber, é claro, as diferenças entre cada um. E o objetivo desse texto, gente, o objetivo da capa de revista, qual é? Pensa aí um pouquinho. Esse texto, ele tem como objetivo, olha só, persuadir o leitor, primeiramente, persuadir, ou seja, convencer. Toda capa de revista tem essa ideia central, convencer, tá bom, gente? Convencer o leitor, ao mesmo tempo que ele faz com que a gente reflita, ele vai fazer você refletir, beleza, gente? É importante demais refletir sobre um texto como esse, já que ele traz temas tão importantes para a nossa sociedade, no caso aqui falando de potência das mulheres, feminismo. Quem elaborou esse texto? Gente, é claro que esse texto ele não foi elaborado por uma pessoa apenas. Esse texto ele é elaborado por um conjunto, né? Por um conjunto de editores, um grupo de pessoas que tem aí essa função de diagramar, de reorganizar, de colocar tudo direitinho, cada um nos lugares e tal, organizar o texto de maneira que o layout seja daquela forma, que o design chame a atenção e tudo mais. E os leitores-alvo, gente, o texto fala sobre feminismo, mas os leitores-alvo são apenas as mulheres? Claro que não, né, gente? O objetivo desse texto não são... Os leitores-alvo desse texto não são só as mulheres. São todo mundo. Os leitores-alvo desse texto são o público geral, né, galerinha? Público geral. Todo mundo deve ler esse texto. Quem estiver passando pela banca de revistas e tudo mais, deve sim observar esse texto. Vamos para uma questãozinha ainda sobre esse texto, para a gente finalizar o encontro de hoje. Olha só. E essa questão é grande. Vamos ver se dá tempo para a gente fazer. Nesse trecho, How Women Are Redirecting Hollywood and America, o tempo verbal. Qual é o tempo verbal que a gente encontra aqui? Qual a função comunicativa? Gente, tempo verbal. Você vai analisar apenas o verbo. Vamos lá, então? How é verbo? Não. Women é verbo? Não. Are. Opa, encontrei aqui meu verbo. É um verbo to be. Redirecting, outro verbo. Agora é meu verbo principal. E como eu tenho ing, eu consigo perceber que esse é meu verbo principal e ele é contínuo. Olha que legal. Hollywood não é verbo. And não é verbo. América também não é verbo. Eu vou me ater, então, ao verbo to be e meu verbo principal com ing. Gente, se só tem um verbo, é tempo simples. Eu tenho dois verbos. Elimino, então, letra A, não é tempo simples. Elimino letra B, também não é tempo simples. Professor, esse tempo é tempo contínuo? Verdade. É contínuo porque tem ing, tá bom, gente? Por isso é contínuo. Professor, e como é que eu vou saber se é presente contínuo ou se é passado contínuo? Quem vai te dizer isso vai ser o verbo to be. Olha que teu verbo to be está no presente. Se o verbo to be está no presente, automaticamente o seu tempo verbal é o presente contínuo e não o passado contínuo. A função do presente contínuo é uma ação que se desenvolve durante um determinado tempo no presente. Resposta correta é a letra C de Canal Educação. Gente, todas as letras seguidas do tempo verbal, você vai encontrar aí sua função, tá, gente? A função de cada uma delas. Apesar da única correta ser a letra C, porque eu tenho presente contínuo. Mas se você for a cada uma das letras, você percebe que elas têm a função referente àquele tempo verbal. Referente ao presente simples, ao passado simples, ao presente contínuo e ao passado contínuo. Mas com isso, a gente vai encerrando o encontro de hoje, galerinha. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui no encontro de hoje. E eu vejo vocês próxima segunda-feira. Um forte abraço e até lá. Bye, bye. See you.